Bom, bem-vindo, gente, para mais uma aula sobre Introdução R. Hoje nós vamos ver coisas que provavelmente vocês já gostariam de ter visto desde a primeira aula, que é como importar os dados de vocês mesmo para dentro do R e trabalhar com esses dados dentro do R. E a gente vai utilizar esses dados também para fazer nossos primeiros gráficos no R, tá? Bom, a primeira coisa, então, vamos lá ver como é que a gente faz, né? A primeira coisa, então, nessa aula de hoje, eu vou fornecer dados já para vocês. Esses dados estão salvos num formato chamado CSV. Então, esses dados que são colocados aqui no link embaixo desse vídeo, esses dados eles estão salvos com este nome aqui, graphs.gendiv.csv. Tá? Então, eles estão salvos nesse formato chamado CSV, que é Comma Separated Values. Então, esses dados eles devem ser colocados, essa planilha, uma planilha de dados, pode ser aberta no Excel, ou qualquer outro programa de planilhas. Estes dados, eles devem estar salvos dentro da pasta que vocês estão trabalhando. Então, é a pasta onde você colocou todos os seus scripts, ou tudo que você está salvando no R. Tá? Então, tudo fica encapsulado dentro dessa pasta. E da mesma forma, se vocês já têm um script, por exemplo, como eu tenho aqui dentro dessa pasta, vocês podem abrir o R e o workspace do R trabalhando diretamente dentro dessa pasta, dando simplesmente 2 cliques neste arquivo aqui. Se vocês não têm certeza em qual pasta vocês estão trabalhando, então escolhem uma pasta no computador de vocês e trabalhem a partir deste local. Bom, abrindo o RStudio, o que deve aparecer na tela é isto aqui. Né? Então pode estar aparecendo o script de vocês aqui, no meu não está aberto o script, mas o importante é que aqui nesta aba chamada Files, né, esteja aparecendo este arquivo .csv. Tá? Porque quando o R for importar os dados, ele vai procurar dentro desta pasta aqui. Então se os dados não estiverem aparecendo aqui, pare e veja o que está acontecendo. Talvez valha a pena, nesse caso, dar uma olhada lá no vídeo num dos vídeos das primeiras aulas de como configurar o R para começar a utilizar. Tá? É muito importante que este arquivo esteja aparecendo nessa janelinha aqui quando vocês abrem o R. Bom, então vamos lá. Vamos começar, como sempre, abrindo um novo script do R. Se vocês quiserem trabalhar em scripts que já foram utilizados antes, podem começar. E, como é uma boa prática, né? Vamos começar colocando comentários explicando o que está sendo feito aqui. Então vamos começar importando os dados em CSV. Tá? Só antes da gente importar os dados, eu quero falar como que essa planilha em CSV foi criada. Né? Essa planilha em CSV, na verdade, ela pode ser criada no Excel ou no Google Drive, no Sheets, né? Vocês vão, ou no LibreOffice também. Todos esses programas vão ter uma opção de salvar como, e vocês vão procurar a forma de salvar, o formato que é Comma Separated Values, né? Então CSV, comma de vírgula Separated Values. Se vocês quiserem, vocês podem abrir esse arquivo até no bloco de notas, depois de salvar, para ver se está salvo de maneira correta. Então, se vocês abrirem o bloco de notas, por exemplo, podem abrir aqui direto no R, vocês devem ver o arquivo mais ou menos assim, né? Onde nós temos os dados e as colunas desses dados estão separados por vírgula, né? Por isso que comma separated values. Tá? Eles não vão aparecer assim no R, isso aqui é só como eles apareceriam, por exemplo, se nós abríssemos no bloco de notas. Bom, se os dados não tiverem assim, por exemplo, algo comum que acontece para os usuários de Windows em português, é que esses valores, mesmo salvos em comma separated values, eles apareçam com ponto e vírgula aqui. Tá? Existem várias opções aí, a gente pode configurar o computador para salvar com ponto e vírgula, configurar o Excel para salvar com vírgula em vez de ponto e vírgula, ou a gente pode usar uma outra funçãozinha no R para importar, como eu já vou mostrar. Tá? Bom, como é que a gente importa então os dados para o R? Nós vamos utilizar então nessa aula muitas das coisas que já foram vistas em outras aulas. A primeira delas é a criação de um objeto para armazenar esses dados. Tá? Então, como é que a gente cria um objeto no R? Então, se vocês lembram das outras aulas, a gente poderia colocar um nome qualquer para esse objeto. Depois nós vamos colocar uma setinha
e nós vamos colocar uma função que importa uma planilha para dentro do R. Então essa função ela vai importar a planilha e vai jogar esses dados para dentro desse objeto chamado planilha. Tá? Então esse objeto eu chamei de planilha, mas pode ser qualquer nome que vocês quiserem. A função que nós vamos utilizar aqui é a função read.csv. Tá? E nós vamos colocar entre aspas o nome do arquivo, graphicsdiv.csv. E se vocês apagarem, por exemplo, colocarem só aspas e apertarem Tab, que é aquelas setinhas que aparecem acima do caps lock, ele deve aparecer as opções de autocompletar. Vocês podem selecionar assim também. Né? Vocês podem notar que dessa forma não tem como cometer um erro de digitação se o computador autocompletar para vocês. E também é uma garantia de que o arquivo está colocado no lugar certo. Mas se o arquivo estiver aparecendo aqui e o nome estiver exatamente igual, ele deve funcionar. Então a gente dá um Ctrl Enter para ele mandar o comando, essa linha 5, para o console e executar. Então, como a gente pode ver aqui no environment, né, no ambiente do R, a gente vê que agora existe um objeto chamado planilha e ele fala algumas coisas sobre esse objeto, mas por enquanto isso não nos importa muito o que está escrito aqui. Só para mostrar que realmente importamos alguma coisa para o R. Tá, mas por que não está aparecendo a planilha aqui? Não está aparecendo porque ele salvou dentro de um objeto chamado planilha e nós não pedimos para ele mostrar na tela. Para a gente mostrar na tela, basta digitar planilha e dar um Ctrl Enter. Aí ele manda esse comando, só o nome do objeto aqui para baixo, e aí ele aparece o que ele importou. Né? Então tá, beleza, ele importou certinho. Ó, ele importou várias colunas, né, separou direitinho os valores. É importante que apareça assim. Caso vocês tenham salvo essa planilha com os dados de vocês, não essa planilha que eu tenha fornecido, então é possível que o Excel, por exemplo, se ele está em português, ele tenha salvo os dados separados por ponto e vírgula, e não vírgula. Né? Então, se a gente olhar no bloco de notas, esses dados que eu forneci estão separados, as colunas, por vírgula. Se vocês abrirem o arquivo de vocês e tiver um ponto e vírgula aqui, vocês podem também tentar utilizar a função read.csv2. Né? Nesse caso, não funcionou se eu usei a função read.csv2, né? Dá para ver aqui que não ficou legal a planilha, porque na verdade estão separados por vírgula, então é o read.csv mesmo. Tá? Então eu só falei do read.csv2 caso por algum motivo o computador de vocês não esteja configurado da melhor maneira possível e os valores acabem ficando separados por ponto e vírgula, que é um erro comum. Vocês podem dar uma checada e ver se o read.csv2 funciona. Tá? Bom, então beleza, os dados foram importados aqui. Né? Esses dados eu salvei nesse formato, também read.csv, mas eles poderiam ser salvos em vários outros formatos, como TXT ou outros arquivos de texto. Mas eu acredito que o CSV seja um dos melhores formatos para se salvar os dados. É por isso que eu geralmente utilizo este formato. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. O que nós vamos fazer agora com esses dados? Bom, agora com essa planilha de dados a gente pode fazer, na verdade, tudo aquilo que já foi feito nas outras aulas. Né? Se vocês lembram das aulas com vetores e matrizes, nós tínhamos muitas coisas que a gente poderia fazer com esses vetores. Então, por exemplo, uma coisa que nós podemos fazer agora com esses dados é tentar extrair essas colunas. Né? Lembre como é que extrai colunas? A gente utiliza o colchetes. Né? Então vamos começar extraindo algumas colunas da planilha. Então como é que a gente extrai uma coluna? Né? A gente extrai colocando o nome do objeto que tem essa planilha, né? Que no caso eu só chamei de planilha, mas poderia ser qualquer nome. E nós vamos colocar colchetes e uma vírgula aqui dentro. O que vem antes da vírgula são as linhas que a gente quer selecionar e o que vem depois são as colunas. Então, nós vamos começar selecionando esta coluna chamada divgen. Então, se a gente olhar aqui no R, nós temos quantas colunas? Nós temos a coluna X, nós temos a coluna local, divgen, compamb e disfonte. Então, nós temos coluna 1, 2, 3. Então, nós queremos a terceira coluna. Então, nós vamos selecionar a terceira coluna. Se nós executarmos isso, ele vai aparecer... Ele vai ter selecionado os mesmos valores que estavam naquela coluna. O que nós temos que fazer agora é salvar isso como um novo objeto. Então nós vamos chamar
Vamos chamar de div gen. Tá? Eu vou colocar a primeira em maiúscula e aqui em maiúscula também, só para que fique igual ao nome da coluna lá. Tá? Mas o nome, na verdade, a gente está criando um novo objeto chamado divgen. Tem que ser escrito exatamente dessa forma, né? Depois, quando a gente for utilizar. Então, se vocês colocaram com maiúsculo, tem que ser utilizado com maiúsculo. Se colocaram com minúsculo, tem que ser minúsculo. Bom, uma outra variável que nós vamos tirar agora, extrair também dessa planilha, é esse disfonte. Tá? Então vamos lá, vamos fazer o mesmo processo. Vamos salvar como um novo objeto. Nós vamos selecionar novamente a planilha, agora coluna 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, esses dois objetos, o disgen e o disfonte, nada mais são do que dois vetores. Né? Se a gente digitar aqui divgen, a gente vai ver que é um vetor com 10 valores. E se nós digitarmos aqui disfonte, nós também vamos ver que é um vetor com 10 valores. Só um parece mais comprido, mas é só porque ele tem mais casas decimais. Aqui no nosso environment a gente vê que é um vetor com numérico, né? Os dois numéricos com 10 valores. Bom, agora então que nós extraímos e temos esses dois vetores, nós vamos ver como é que nós podemos fazer um gráfico mostrando a relação desses dois valores numéricos. Aqui nós temos a distância de uma fonte e nós temos aqui a diversidade genética de uma população a diferentes distâncias dessa fonte. Então, como é que a gente faz um gráfico? Bom, primeira coisa, a gente tem que pensar o que é o eixo X e o que é o eixo Y desse gráfico. Qualquer gráfico no R, qualquer gráfico com dois valores numéricos, nós precisamos ter números, né, para o eixo X e para o eixo Y. Então nós vamos utilizar a função plot para fazer este gráfico e quando a gente coloca aqui a função plot no RStudio, ele já nos dá uma dica, né, de como que tem que ser os dados para essa função funcionar. Então nós vamos colocar o primeiro que vai no eixo X e depois os valores correspondentes ao eixo Y. No caso aqui, a diversidade genética é uma resposta para a distância para a fonte. Então nós vamos colocar disfonte, esse vetor, né, esse objeto como eixo X, e o divgen como eixo Y. E o RStudio vai mostrar nessa janelinha inferior aqui o nosso gráfico. A gente pode redimensionar o gráfico para que ele fique mais bonitinho. Né? E tá aí. Então, o que esse gráfico está mostrando é que conforme a distância vai aumentando, a diversidade genética vai diminuindo. Tá? Bom, legal, né? Só que tem várias coisas que seriam talvez legais a gente alterar nesse gráfico. Então, nós vamos ver algumas coisas, algumas formas, né, de como alterar esse gráfico. Na verdade, existem muitas formas diferentes e muitas coisas que podem ser mudadas nesse gráfico. Na verdade, a gente pode adicionar elementos nesse gráfico, nós podemos fazer esse gráfico com eixos diferentes, nós podemos tirar a borda em volta desse gráfico, tem muitas possibilidades. Como é que a gente faz então para alterar isso? Bom, na verdade, na função plot, nós temos aqui esses dois parâmetros, que é o x e o y, mas não quer dizer que eles sejam os únicos parâmetros, eles são os únicos obrigatórios dessa função. Então nós vamos agora adicionar alguns parâmetros a mais no plot. Ou seja, são opções que nós temos para alterar esse plot, mas que se nós não fizermos nada, se nós não informarmos nada, ele vai tomar uma decisão e colocar alguma coisa que por padrão está definido lá dentro da função. Como é que a gente faz isso? Simplesmente colocando uma vírgula. E aí tem muitos parâmetros que a gente poderia modificar. A gente vai chamar esses parâmetros pelo nome deles. Tá? Então, um dos parâmetros que nós vamos ver hoje é esse parâmetro chamado xlab, que nada mais é do que os labels, né, os nomes, o nome, né, do eixo X. Então é esse nomezinho que está lá embaixo que, por padrão, o R colocou que era o nome do próprio objeto que tinha no eixo X, que é o disfonte. Mas nós podemos alterar isso colocando qualquer nome que a gente queira.
como não é um objeto, agora vai ser um nome, né? Então vai ser sempre entre aspas. Nome no R sempre entre aspas. Então vamos colocar lá distância para a fonte. E vamos dar Ctrl Enter. Então, como a gente pode ver aqui, né? Agora o R ele alterou o eixo X do gráfico. E a gente poderia também utilizar vários outros, como o YLab, e colocar genética. Bom, gente, agora no resto desse vídeo eu vou, na verdade, mostrar algumas outras opções, né? Eu vou colocar um Enter aqui. Então, no R, eu vou aproveitar e fazer um parênteses aqui. Então, no R, quando a gente pode dividir o comando em várias linhas aqui também. E se a gente selecionar todas as linhas, o R vai executar tudo. Se a gente executar só uma linha, é importante notar que o R ele fica com esse maisinho aqui esperando o restante do comando. Então, basta a gente selecionar o restante do comando e ele vai funcionar. Então não importa se está numa linha só ou outra. Bom, continuando então o que eu tinha dito. Então agora eu vou mostrar alguns outros parâmetros gráficos que podem ser alterados, mas na verdade existem muitos outros. E daqui a pouquinho eu vou mostrar onde que a gente encontra toda essa variedade de parâmetros aí. Um parâmetro que é bem comum, eu vou copiar o que está lá em cima só para e modificando e acrescentando mais coisas, como eu falei, então a gente pode ir adicionando vírgulas e várias modificações nesse gráfico, é o parâmetro col, que é a cor, né, de color. E a cor no R ela pode ser especificada de várias formas. O R ele tem cores numéricas, cor 1, 2, 3, 4, 5, 6, que já são cores padrão. A 1 é preto, 2 vermelho, 3 é verde e assim por diante, 4 azul. Mas a gente pode chamar pelo nome da cor também. Então, se a gente colocar, por exemplo, 2, o R entende que é a cor vermelha. Ele vai fazer as bolinhas aqui na cor vermelha. Mas a gente também pode colocar, sempre em inglês, a cor red. Também vai ser vermelho. Tá? E a gente pode colocar um símbolo hexadecimal também. Se vocês procurarem em qualquer programa de cores, vocês vão encontrar. Por exemplo, se vocês procurarem no Paint, procurarem no Inkscape, procurarem no Corel, qualquer programa no Photoshop, também existem opções como essa, né, hexadecimal. É um monte de números ou letras com um hashtag na frente. Tá? E esse é o símbolo pro preto, por exemplo. Mas a gente pode ir utilizando outros comandos. Tá? Então eu vou deixar em vermelho aqui. Tá. Bom, beleza, eu fiz as minhas bolinhas vermelhas. Como é que eu faço para o preenchimento da bolinha ficar vermelho? Bom, para isso eu vou ter que alterar o tipo de bolinha, porque na verdade no R, né, na função plot, nós estamos trabalhando com um tipo de bolinha e é o primeiro tipo, que é uma bolinha vazada. Então essa bolinha não tem como fazer preenchimento. Mas nós podemos utilizar outro tipo de símbolo usando esse outro parâmetro, que é o point character, e colocar o símbolo 21. O símbolo 21, diferentemente do padrão 1, é uma bolinha preenchida. Então, se a gente executar isso, a gente vê esse gráfico. Ué, peraí, mas continuou vazada a bolinha, né? Sim, continuou vazada porque agora nós precisamos, além de especificar que o tipo é 21, nós especificamos a cor para o preenchimento, porque por padrão a cor do preenchimento também é branca. Então nós vamos colocar esse outro parâmetro chamado background, que é a cor do background da bolinha, do fundo da bolinha, e nós vamos colocar red também. E aí sim, agora nós temos uma bolinha que o contorno dela, que é dado por esse col, é vermelho, e o preenchimento da bolinha também é vermelho. Bom, a última coisa que eu quero mostrar aqui é que essas cores, elas também, aqui no caso, nós estamos especificando uma única cor para todas as bolinhas, mas nós, de fato, podemos especificar uma cor para cada pontinho deste no gráfico também. Então, em vez de fornecer uma única cor, aqui nós podemos, na verdade, dar um vetor de cores para o R. Tá? E esse vetor a gente pode utilizar lógica, por exemplo, como foi visto na última aula, para definir se a cor vai ser uma coisa ou outra, ou verdadeiro ou falso, por exemplo.
né? Então, só para mostrar como isso funciona, eu vou simplificar um pouco aqui, eu vou tirar tudo que foi colocado, mas todos esses parâmetros podem ainda ser modificados. E eu vou colocar a cor 1. A cor 1 é preto, né? E agora, em vez de colocar a cor 1, eu vou colocar a cor 1 a 10. Então, o R vai pegar 10 valores de cor diferente e vai aplicar para cada um dos 10 pontinhos, na ordem que eles foram fornecidos aqui. Então, a primeira linha da tabela está representada aqui com a cor preta, porque é a cor 1. E a segunda está representada pela cor 2, que é vermelha, a terceira pela cor 3 e assim por diante. E tá aí. Então, as cores elas não necessariamente ficam na ordem, né? Então, por exemplo, a gente viu a cor preta aqui e a cor vermelha aqui, porque na verdade essa aqui é a ordem com que elas apareceram nos dados. Então, a primeira coluna, a primeira linha daquela tabela, ou seja, o primeiro valor de diz-fonte, diz-vem e diz-vigem é o vermelho. E o primeiro é o preto e o segundo é o vermelho. Bom, gente, existem muitos outros parâmetros que a gente pode modificar na função plot, simplesmente indo colocando vírgula e outros parâmetros. Só que é impossível que eu fale de todos eles aqui, né, porque são muitos mesmo. Na verdade, a gente pode alterar quase tudo que existe nesse gráfico aqui. Então, como que a gente faz para encontrar quais são esses parâmetros? A gente pode procurar no help da função. O help a gente faz assim, a gente coloca uma interrogação e coloca o nome da função, por exemplo, função plot. Só que se nós formos no help da função plot, ele não vai nos mostrar todas as opções, ele vai mostrar algumas opções. E, né, aqui. Então ele vai aparecer nessa janelinha a ajuda da função e ele vai mostrar só algumas opções, né? Se a gente quiser saber todos os argumentos que a gente pode modificar, a gente vai procurar num outro help, que é a função par, dos parâmetros gráficos. E esta aqui sim vai apresentar, aqui mais embaixo, vários parâmetros gráficos que a gente pode ir alterando. Então, se a gente procurar lá, por exemplo, o BG, que foi utilizado para o background da bolinha, a gente vai encontrar. Se nós procurarmos, por exemplo, o call, também está lá. Ó. Então, todos esses, e aí ele dá uma breve explicação de como utilizar esses parâmetros. Tá? Então, como a gente pode ver aqui, tem muitos parâmetros que podem ser modificados. Então, dá para mexer em quase tudo que essa função faz. Bom, gente, por hoje era isso, então. Eu espero que vocês consigam mexer nisso e brincar com as cores, modificar essas cores do background, da bolinha, fazer vetores diferentes, fazer vetores com sequências que não necessariamente precisam ser de 1 a 10, pode ser 1, 0, 1, 0, 1, 0, coisas desse tipo, para que vocês façam gráficos muito bonitos e de várias formas diferentes no R. É isso aí, e nos vemos então na próxima aula.